Paz, amados irmãos. Mais uma vez aqui quem vos fala é o irmãozito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Eu vou trazer mais um estudo bíblico com 12 perguntas e 12 respostas, todo no livro de Neemias, no Velho Testamento. E desde já eu agradeço a atenção de todos, evangélicos ou não. E vocês que ainda não se inscreveram no canal, aperta o sininho aí embaixo e coloca um like. Também pode colocar um comentário se quiser. Então, para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino que é Pregadores de Rosas. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Não pregue facilidades para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. E para a meditação de todos que estão a me escutar, tanto evangélico como evangélico, vou deixar aqui no Salmo 37, do primeiro versículo até o 5, que nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Esse foi o Salmos de número 37 e o versículo do 1 até o 5, que nosso Deus nos abençoe. Então vamos agora ao estudo 70º estudo no livro de Neemias, todo no Velho Testamento, ou o estudo de número 70. Como sempre são 4 letras, né, 4 respostas, A, B, C ou D. Eu vou fazer a pergunta e depois eu dou a resposta e os irmãos conferem nas suas Bíblias. Amém? Primeira pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgate com grande poder e com tua mão poderosa? Resposta, letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 2. Letra B, no capítulo
e o versículo 10. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 4. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, o capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 10. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Segunda pergunta: qual o nome do rei que reinava em Jerusalém no mandado de Neemias? Ele nos diz assim: no reinado do mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Resposta: qual o nome desse rei? Letra A, Artaxerxes. Letra B, Rei Davi. Letra C, Rei Assuero. Ou letra D, Rei Saul. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 1. Quem respondeu o rei Artaxerxes, respondeu corretamente, que é a letra A. Terceira pergunta: onde está escrito esse versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Resposta: letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 6. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 2. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 13. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 3. Quarta pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: e disse ao rei, que se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Resposta: letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 15. Letra B, no capítulo 2 e o versículo número 7. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 5. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: cheguei a Jerusalém, estive por 3 dias. Resposta: letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 2 e o versículo número 11. Letra B, no capítulo 3 e o versículo número 3. Letra C, no capítulo 3 e o versículo número 7. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 11. Sexta pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: então se dispôs Elisabe,
o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentando-na às portas das ovelhas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e até a torre de Ananel. Resposta, letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 6. Letra B, no capítulo 3 e o versículo número 4. Letra C, no capítulo 3 e o versículo de número 1. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo é o de número 30. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 3 e o versículo de número 1, ou primeiro. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Resposta, letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 3 e o versículo 17. Letra B, no capítulo 3 e o versículo de número 6. Letra C, no capítulo 4, o versículo número 12. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo é o de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 3, e o versículo é o de número 6. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: a porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram, e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados, muralhas, até a porta do moturo. Resposta, letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 4, versículo número 7. Letra B, no capítulo 4, versículo número 19. Letra C, no capítulo 4, versículo número 16. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo de número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no capítulo 3 e o versículo é o de número 13. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: a porta da fonte reparou Salum, filho de Col, Osé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Resposta, letra A, está escrito no livro de Neemias, no capítulo 3, o versículo número 15. Letra B, no capítulo 3 e o versículo número 17. Letra C, no capítulo 4 e o versículo número 10. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo é o de número 8. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 3 e o versículo é o de número 15. Décima pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: também sacudi o meu regaço e disse assim: o faça Deus, sacuda de sua casa e de seus trabalhos a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém.
e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo sua promessa. Resposta. Letra A, está escrito no livro de Neemias, no capítulo 5 e o versículo 10. Letra B, no capítulo 5 e o versículo de número 13. Letra C, no capítulo 6 e o versículo de número 8. Ou letra D, no capítulo 6 e o versículo de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 5 e o versículo é o de número 13. Décima primeira pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Neemias, que nos diz assim: lembra-te do meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também profetiza no dia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Resposta. Letra A, está escrito no livro de Neemias, capítulo 6, versículo número 11. Letra B, no capítulo 6 e o versículo de número 9. Letra C, no capítulo 7 e o versículo de número 13. Ou letra D, no capítulo 6 e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 6 e o versículo é de número 14. 12ª e última pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos no livro de Neemias, que nos diz assim: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, Ananias maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Resposta. Letra A, estão escritos no livro de Neemias, e os versículos são, o capítulo é de número 7 e os versículos são de número 1 e número 2. Letra B, no livro de Neemias, capítulo 7 e o versículo é o 12 e o 13. Letra C, no capítulo 7 e os versículos são o número 21 e 22. Ou letra D, no capítulo 7 e os versículos são o de número 15 e o número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Neemias, capítulo 7, e os versículos são o de número 1 e o de número 2. Amados ouvintes, amados irmãos, este foi o 70º ou o estudo de número 70, todo no livro de Neemias, conforme eu tinha dito, com 12 perguntas com 12 respostas. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, tanto evangélicos como os que não são evangélicos, e ainda deixo para a meditação de todos um versículo que se encontra na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amados irmãos, queridos ouvintes, se vocês estiverem gostando dos estudos e das pregações do irmãozito, aperta um dedinho aí, bote lá perto o sininho e ajuda o irmãozito. Eu não estou ganhando nada com a obra do Senhor. Isso é só para evangelizar. E vocês, amados irmãos, que já são crentes, repasse esse estudo para alguém que vocês desejam ganhá-los através de Cristo Jesus, para o nosso Senhor que está nos céus, que nós somos apenas ganhadores de almas, mas a obra é feita pelo Espírito Santo do nosso Deus. Que nosso Deus nos abençoe nesse dia 20 de agosto de 2022. Amém.